Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia Clara. Meu nome é Rafael, eu tenho 37 anos, sou muito bem casado com uma esposa maravilhosa. Juntos tivemos o privilégio de termos 4 filhos e, como uma boa família normal, temos enfrentado todas as barras do cotidiano do dia a dia, pagamos boletos, ainda estamos recebendo a lei e nos encaminhando em direção à terra prometida, mas ainda estamos no deserto como qualquer uma boa família brasileira. E hoje eu estou vindo aqui para fazer um segundo Respondendo aos Irmãos, um volume 2, para a gente poder entender quais são as maiores dificuldades que os cristãos, e eu como fui um cristão também tive essas dificuldades, mas para entender as maiores dificuldades que os cristãos têm tido no entendimento correto da Escritura como um todo. E não só aproveitando o Novo Testamento, mas também entendendo a aliança feita com Abraão, a aliança perpétua, feita com Ihur, Yahuá e Yavé. Aqui em casa nós chamamos de Ihur, porque é o que nós lemos no tetragrama, que seria uma aliança perpétua para todas as gerações de Abraão, e cá estou eu e cá estão vocês também. E todos que são estrangeiros podem se beneficiar disso através do servo do Senhor, do servo de Ihur, Yahuá e Yavé, Jeová, porque ele veio dar a vida como expiação dos nossos pecados, numa morte expiatória, que os cristãos muitas vezes confundem com a morte salvífica. Então é uma excelente ocasião comentar os comentários dos irmãos, né, de recomentar, porque a gente consegue entender essas dúvidas. E aí eu sei agora que eu tenho que manter o comentário em questão num certo nível aqui que a gente consiga ler. Vamos lá. Eu primeiro vou falar o nome de alguns irmãos que estão acompanhando o canal há bastante tempo, e eu devo começar exatamente pelo Jefferson e a sua esposa, nossa irmã Graziele. Eu vou comentar também sobre o Luiz Ben Israel. Preciso comentar sobre o Lucas e o Jefferson, e por coincidência eles estão aqui no topo. O Jefferson tem assistido os vídeos com uma certa pegada mais técnica, uma pegada mais teológica, mas não de teologia sistemática, mas de compreender o que está sendo dito, filtrar as coisas para a família dele. Nem todo mundo concorda com tudo. Eu não concordei com Agostinho, eu não concordei com Westminster, eu não concordei com Jerônimo, eu não concordei com muita gente, e ninguém é obrigado a concordar comigo, logicamente. Mas temos caminhado para uma convergência, a uma espécie de desassociação teológica do apóstolo Paulo. Então o irmão Jefferson tem comentado em quase todos os vídeos. O Lucas, ele tem assistido os vídeos bem devagar. Irmão Lucas, eu tô vendo isso, cara, eu acho isso muito justo da sua parte, porque parece que você assiste os vídeos e presta atenção e passa para o próximo assim que terminar o anterior. Inclusive, irmão Lucas, boa ocasião para comentar isso é que eu leio a Bíblia dessa forma. Eu só passo para a próxima oração, pego uma oração do início ao fim dela, chego a um determinado ponto, um ponto, vírgula, uma interrogação, compreendo aquilo no contexto, fazendo a tal hermenêutica que a gente tem falado em alguns vídeos mais recentes. E aí eu passo para a próxima oração, para a próxima frase, né? E aí o Lucas tem feito isso, ele tem assistido os vídeos por etapa. O Lucas está atrasado em relação aos vídeos? Não, ele não está atrasado em relação aos vídeos, ele está sendo justo com ele mesmo. Muito obrigado, irmão Lucas, por esse exemplo de conduta. Tá? Você tem sido muito justo. Tá dando um trabalho danado, faz parte da minha vida o ministério. Então só essa palavra top aqui resume muita coisa. Especialmente ao meu espírito de gratidão, viu, Lucas? Muito obrigado mesmo pelo seu acompanhamento sincero ao canal. Portanto, deixa um like e deixa um coraçãozinho. Irmão Jefferson, é impossível não te agradecer por tudo que você tem acrescentado na vida deste canal e, consequentemente, na nossa vida também, tá? Eu agradeço pela menção de vídeo incrível, sensacional. Eu não estou fazendo esse trabalho sozinho. Eu estou lutando contra muitas impurezas para tentar ter o Espírito Santo comigo. Muitas vezes eu falho, muitas vezes eu acerto. Mas no dia de fazer os vídeos eu procuro estar 100% limpo. Eu sou um cara muito simples e normal. Eu sou um cara normal, ando de chinelo, de bermuda. Eu queria mudar meu vestuário. Coisas sobre o cabelo, por exemplo, eu já tenho minha opinião formada. E eu vou fazer jus a mais uma pessoa que tem comentado em alguns vídeos aqui, que é a sempre plena mãe. Tá, mas deixa eu continuar o comentário do Jefferson aqui. Tá, antes de mais nada, like e amei. Onde vamos chegar? Ele faz um comentário sobre a análise de Atos 1:2. E realmente está uma análise um tanto quanto detalhadinha, por mais que eu tenha tido muitos desafios com essa primeira formatação de vídeo. Quem tiver a oportunidade de assistir o vídeo vai ver que é um formato diferente. Eu mesclo com Excel na Bíblia em ordem cronológica, conforme o vídeo sobre a Bíblia em ordem cronológica no Excel que eu fiz previamente, na retomada da série do canal no ano 2023. E o Jefferson faz uma súplica aqui para mim, que eu pactuo dela. Ele faz uma súplica em favor de Yahushua Hamashia e de Jesus Cristo e de Deus, de Elohim, de Hu, Yahuá e Yavé, nosso Elohim dos céus e da terra. Ele pede o seguinte: só espero que não faça como um irmão que tinha um pequeno canal, muito bom por sinal,
e depois acabou se convertendo para o islamismo, pois achava a Bíblia falha e contraditória. E a partir daqui ele comenta uma outra coisa. Jefferson, com certeza, estendo um abraço a você só por essa menção. A Bíblia, ela tem muitas contradições e muitas falhas, mas isso não isenta a gente de raciocinar. Nós temos muito poucas evidências manuscritológicas sobre a aliança de Deus passada de Abraão para Ismael, conforme o islamismo crê. Nós temos muito mais evidências de que ela tenha passado para Isaac, e de Isaac tenha passado para Jacó e não para Esaú, por exemplo, que são, entre aspas, os nossos primos. Os ismaelitas, que são os filhos de Ismael, que são os muçulmanos, né, da religião islã, do islamismo, eles são os filhos mais velhos de Abraão, são nossos primos e são hebreus como nós. São semitas como nós, então eu tenho verdadeiro respeito a eles. E eles creem na história de Yahushua HaMashiach que nem os próprios judeus da casa de Judá. E nós sabemos que essa religião judaica tem muito problema, igual o islamismo tem uma falha na pegada histórica, manuscritológica, arqueológica, sobre a aliança feita com Abraão e passada para Isaac e não para Ismael, conforme eles creem. Mas os judeus, eles estão muito mais próximos. Se eu levar a crer que quem está lá não são filhos de Jafé, eles sejam filhos de Sem, do Sem, filhos de Abraão, filhos de Isaac e de Jacó, filhos de Judá. Então eu acredito que o judaísmo está com muitos problemas também. Tá? Não só o islamismo. Entretanto, o islamismo e o judaísmo compactuam de uma coisa que eu acredito que seja uma falha, sejam os tradicionalismos. Ó, minhas filhas empurrou os livros tudo para lá para trás, eu acho isso tão bonitinho que eu vou deixar. Então, esses tradicionalismos na pegada judaica e na pegada islâmica também foram compactuados pelos cristãos, que criaram a teologia sistemática através dos ensinos principalmente de Paulo, muito pouco de Yahushua HaMashiach, apenas aproveitaram de Yahushua HaMashiach a divinização a ele. E aí eu já vou responder também, irmã sempre plena mãe, sobre a questão de Yahushua HaMashiach ser ou não filho de Yahuwá. Claro que ele é o filho de Yahuwá, igualmente ele é o filho de José, não na mesma proporção, porque Yahuwá está acima de todos nós. E nós, como israelitas, Yahuwá, Ihu, Javé, Jeová é o nosso pai, mas eu não acredito que ele seja um filho literal. Entretanto, seja isso uma discordância grave em relação à teologia que a gente sempre teve, por sermos cristãos, ou irmã sempre plena mãe, ainda assim acredito que Yahushua e Yahusha, ou Yahusha, eliminando as vogais, e também já vou responder daqui a pouco a questão das vogais para a irmã Ana Flávia, Ana Flix. Dela é Ana Flávia. Já vou responder aqui esses comentários aqui dela também. Deixo logo o meu joinha e o meu curtir para esses dois comentários. E eu gosto de todos os comentários, não tem um comentário que eu não gosto, inclusive os comentários críticos. Então, converter ao islamismo ou converter ao judaísmo, irmão Jefferson, para mim é uma possibilidade muito remota, tá? Entretanto, eu leio o Alcorão como eu leio as tradições judaicas. Eu não tenho um Alcorão físico aqui, mas eu tenho um aplicativo do Alcorão. Eu fiz inclusive aqui, acho que não vai dar nem para mostrar, porque eu tô com um probleminha técnico aqui. Eu tenho uma sinopse do Alcorão feita no meu telefone aqui. E ó, vou te contar, deu coisa beça aqui dos capítulos do Alcorão. Mas eu precisei fazer isso porque eu preciso entender o que os muçulmanos pensam. Eu tenho 2 livros sobre as religiões, sobre os monoteístas, né? Volume 1 e volume 2. Beleza? Então, não vou nem retornar ali para não perder tempo aqui na gravação. E são 3 os povos monoteístas, os cristãos, os judeus e os muçulmanos. Então, essa é uma possibilidade um tanto quanto remota. Eu concordo com muita coisa deles. Eles não acreditam que Jesus é filho de Deus, filho literal de Ihu, Yahuwá e Yavé. Os judeus também não acreditam nisso, obviamente. E eu compactuo deles dois, mas não significa que necessariamente eu tenha posições 100% contemplativas em toda a tradição, em toda a escritura deles. Eu fico com pena pelo irmão que tinha um bom canal e pequeno. Eu sei muito bem como é que é ter um pequeno bom canal. Esse canal aqui merecia, logicamente, bilhões de inscritos, porque a gente está desmascarando um falso apóstolo, um herege, mas eu não tenho pretensões tão grandes assim, a não ser que o Criador conceda. E aí eu já aproveito logo um novo comentário do irmão Jefferson. Ele falando sobre, respondendo aos irmãos: o Jefferson, sobre a sua última frase aqui, quanto a formato, me senti em casa. Top demais, hein, Jefferson? Eu gostei da resposta porque quando eu vi o vídeo depois eu achei bacaninha também. Vamos ver. E eu retribuo um forte abraço e que o Eterno continue te abençoar. Falando sobre o respondendo aos irmãos. Comentou novamente um vídeo como excelente. Eu acho essa palavra aqui muito pesada, uma palavra de excelência. E se o Jefferson usou com pleno rigor da palavra, eu tenho uma gratidão muito enorme à tua opinião, Jefferson.
e eu sempre te mencionarei. E ele comenta o seguinte: outro dia eu estava buscando uma versão traduzida do Concílio de Nicéia e achei uma compilação em inglês com quase 1000 páginas dos 7 primeiros concílios. Muito legal. São concílios que, dentre outras coisas, definiram um cânon. Tem um livro já na minha lista de desejos também sobre isso. Agora, certamente ele não tem quase 1000 páginas. E eu comentei nesse vídeo anterior agora sobre os livros dos apóstolos, pelo fato de eu achar que o Novo Testamento não tenha muito bem definido os atos de pelo menos 5/6, ou seja, 10 dos apóstolos têm atos pouco definidos. Apenas Pedro e João, e apenas no início de Atos também. Aí Tiago, o irmão de Yeshua HaMashiach, que não era apóstolo, passa a assumir um cargo importante na linhagem após a morte de Yeshua HaMashiach. Nós vemos isso em Atos 15, em Atos 21, especificamente nesses 2 capítulos de Atos. E aí é impossível esconder isso, né, Lucas? Então você teve que mencionar, né? Então, no processo de busca, ele descobriu dezenas de apócrifos, dentre eles de André, Bartolomeu e etc., que é uma dúvida que temos, como eu apontei no vídeo, porque nós só vemos Paulo. Nota 1000, irmão Jefferson. Comentário nota 1000. Que o Eterno derrame as bênçãos em sua família. Muito obrigado, querido. Novamente, muito obrigado. Jefferson Grazi e nossas 2 meninas, então eu entendi certinho. E ele deixa um comentário final aqui que eu não espero a perfeição para divulgar trabalho ou de forma geral na vida, e talvez seja uma parte muito defeituosa das minhas tratativas. Eu não busco a perfeição, obviamente no sentido literal da palavra, mas eu busco fazer o melhor. Isso me atrapalha muito, certamente me atrapalha muito. Luiz Ben Rafael, cheguei a você, meu irmão. Muito obrigado por todos os seus comentários também, assim como o irmão Jefferson e o irmão Lucas, tá? Ele comenta, assim como o Jefferson, o formato do vídeo também. A gente tá falando sobre os mesmos vídeos do vídeo anterior de Respondendo aos Irmãos, que esse aqui é o volume 2. O outro foi o volume 1, a versão 1. Que Rua abençoe você e toda a sua família. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado mesmo. Sobre a parte 6.2 de Lucas, o Advogado. Aqui eu tô concluindo a análise da finalidade de Atos, dos escritos de Lucas a Teófilo. Esse é um vídeo aqui muito recomendado porque é vídeo conclusivo também. E aí o Jefferson com algum pragmatismo falou assim: escreva logo um livro que eu compro. Forte abraço. Beleza, Jefferson. Esse livro eu não sei para quando, mas eu devo escrever alguma coisa futuramente, porque eu escrevo melhor do que faço vídeos. Então toda shalom para você também, meu irmão. E essa é branca. E aí sobre o vídeo 6.1 da parte de Lucas, o Advogado, Jefferson estende a minha esposa e a meu neném novo, as bênçãos que ele deseja para ele mesmo, ele deseja certamente pra gente, porque ele ama o próximo como ele ama a si mesmo, eu tenho certeza disso, viu, irmão Jefferson? E aí eu tinha dado uma pausa de 3 semanas e ele comentou que o canal voltou com carga total. E nossa, Jefferson, tem muita coisa, cara, você precisa ver, tem muita coisa pra gente desmistificar. E muito interessante os pontos que levanta, apesar de às vezes achar que eu sou hiper literal. Na verdade, Jefferson, eu faço isso no primeiro ponto, entendeu? Depois que eu me sinto seguro no texto, quando eu exerço a tal da hiperliteralidade ou da literalidade simples, depois eu passo para o ponto 2, onde aquilo se aplica num ponto profético, numa visão mais espiritual, profunda. Então, a primeira tratativa é a análise literal. Isso é o processo de análise jurídica. Eu não sou advogado, gente. Inclusive, sobre Lucas, o advogado, eu não sou advogado, não sou estudante de direito. Foi a primeira faculdade que eu passei, mas eu assisti uma aula só. Tinham 120 pessoas na turma, então foi muito fácil passar, até eu passei. A minha área depois foi exatas, eu fiz até o 9º período de engenharia, tem muita gente querendo me internar por causa disso até hoje. E sou técnico em automação industrial, fui, né, não exerço mais, e músico também por 10 anos, eu trabalhei com música. E aí a minha literalidade, Jefferson, é o primeiro passo, porque a partir dela eu vou fazer análises belíssimas, porque toda a escritura permite que a gente faça isso. E aí, por exemplo, falando em literalidade, a passagem sobre a pecadora que estava ungindo os pés de Yeshua HaMashiach, que o Yeshua HaMashiach falou que por esse gesto ela já estaria salva, e eu comentei que isso é muito pouco para ser salvo, mas eu não sou o Yeshua HaMashiach para salvar ou não salvar as pessoas. Talvez se eu tivesse no lugar dela, com a mesma fé dela, eu já também já tivesse salvo. Só que eu suspeito muito dessa salvação rápida, fácil, barata, porque nós cometemos muitos pecados depois de 2000 anos e nós estamos trabalhando até hoje contra as maldições que estão caindo em cima da gente, porque eu creio no texto de Deuteronômio, eu sou bem literal quanto aquilo. Eu acho que por muito pouco aqui em casa as coisas desandam, gente. Então eu tenho todo dia uma comprovação de quando eu cometo um pecado, ou então eu cometo um ato de impureza, as coisas decaem aqui em casa, e Hur permite coisas aqui em casa que com 4 nenéns é muito difícil de lidar. Eu acredito na impureza dos adultos, acredito na impureza das crianças também. Então talvez isso buscando sim uma perfeição, como o Jefferson comentou em relação aos vídeos e a possíveis materiais que eu venho escrever. Mas eu busco fazer o melhor possível. Então eu acho que essa salvação foi muito barata, mas é Yeshua HaMashiach que tem a outorga de fazer isso, então não sou eu. Por isso que eu desconfio desse texto, mas ele tem a capacidade de fazer isso, se realmente todo o poder do céu foi dado a ele, que eu também duvido.
tá? E apesar de ser uma muleta para os cristãos, essa coisa de salvar através da fé, eu sempre entendi que ela creu no Mashiach e por isso foi salvo. E a fé, gente, a fé, eu comentei isso até no ano passado, se a gente pegar a fé e sistematizar, ela é um conjunto de doutrinas, que por isso a fé em Yahushua HaMashiach compreende também a lei, e aí esses três povos, desses três povos aqui, 2 seguem a lei e tem bastante fé, e um deles tem bastante fé, mas não segue a lei, que são os cristãos. Então, a fé faz parte também. Se você já segue a lei, quer dizer que você tem alguma fé. Porque senão era melhor você estar fazendo outra coisa. Por exemplo, no Shabat ganhando dinheiro. Não. Né? Ganhando muito dinheiro. Inclusive, porque no sábado é o dia de ganhar dinheiro. Mas, porque é o final de semana aqui no Ocidente, né? Mas a gente sabe que isso é uma infração, é um pecado, inclusive, né? Não é nem uma questão de impurezas, é um pecado porque uma das dabarim, uma das palavras foi violada. Equivale a adulterar, equivale a cobiçar, equivale a ter outros deuses e fazer imagens. É o 4º mandamento, tá, católicos? Então ela foi salva pela fé. E ela completava o que faltava, pois já cumpriu os mandamentos. Mas se ela era uma pecadora, não sei se ela cumpriu os mandamentos. Então, se o texto não revela em si, a gente só vai descobrir isso depois. De qualquer forma, excelente as suas provocações. Eu tô cansado de provocar, porque eu acho que a provocação é uma linguagem agressiva. Mas tem hora que a gente precisa disso. E Yahushua HaMashiach, tendo dado alguns exemplos de reações, como comércio no templo, e algumas outras palavras mais firmes, eu não acredito que as palavras duras lá de odiar pai, mãe, filho, em troca do direito de seguir a eles, ou então amar mais filhos e pai no direito de ser digno a ele, a graça dele, eu acho que aquilo ali já é invenção de Paulo, Lucas e Marcos, João Marcos, né? Então, comentar sobre Yeshua, Yahushua, Jesus, Yahushua, e sobre o fato dos gnósticos acreditarem dele ter uma linhagem, mas não tenho certeza, ninguém tem certeza se ele teve filho ou não. E aí, sobre a minha opinião da verdadeira natureza de Yeshua, eu acredito que ele é filho de José. A princípio eu tenho essa literalidade na minha vida. E aí, aproveitando o gancho da literalidade, falando sobre 1 Timóteo 2,5. Gente, eu faço questão de ler. Paulo, muito possivelmente lá em Roma, né? Porque a carta a Timóteo, especialmente a segunda carta, foi quando ele pede a Timóteo para trazer Marcos, e Lucas já estava com ele para compor esses evangelhos. E aí a gente não sabe por que não teve o julgamento de César. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu não tenho, aqui nessa Bíblia Ferreira de Almeida aqui, a minha página pula da 1636 direto para 1649. Então eu vou usar outra Bíblia aqui. A Bíblia mais simples que eu tenho aqui seria uma Almeida edição contemporânea. Então vamos ver, que ela deve ser bem amaciada de ler. Vamos ver o que Paulo fala. 1 Timóteo 2,5. Então vamos lá. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vamos dar uma olhadinha no texto grego. Gente, eu preciso olhar o texto grego. Agora, Pros Timóteo A 2,5. Reis garteos, eris kai, mesites theo, kai Anthropos, Christos não, né? Christos Jesus. Ele realmente chama aqui Yahushua HaMashiach de homem, mas espera aí, deixa eu ver se ele tem variante textual aqui. Vou analisar esse trem direito aqui. Não tem variante textual, a variante sai do 3 para o 6, então não tem a variante textual no 5. Então seria realmente um texto aí dos manuscritos grandes, né? E aí ele chama Yahushua HaMashiach de Messites, que seria aí o intermediador de Deus e aos homens, né? Kai Anthropon. Então, e para intermediar Deus e aos homens. Ok. Palavras de Paulo então, gente. O texto aqui da Almeida aqui está corretinho. Eu vou ler de novo em português. Porque é só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Exatamente o que está escrito ali no grego. Beleza. Eu vejo que Isaías, quando diz que é um texto de morte expiatória, morte pelos pecados, eu consigo entender que Yahushua HaMashiach está um pouco acima dos outros profetas. Agora, eu não sei se eu encaro ele como um arcanjo, filho de Deus. Eu consigo encarar ele como um príncipe, o rei de Israel. Futuro rei de Israel. Embora eu ache que o fato dele não ter pecado, porque também isso foi profetizado, deu esse status a ele. Paulo, por exemplo, escreveu muito mais do que Yahushua HaMashiach, embora o livro de João, talvez escrito por Paulo, diga que tem muito mais coisas feitas por Yahushua HaMashiach que não estão relatadas, mas eu acho que Paulo, por exemplo, escreveu muito mais até sobre Yahushua HaMashiach do que ele próprio. Uma das coisas é, por exemplo, essa, que Jesus seria o mediador. Então, Jesus, ele nunca disse que era filho de Deus.
mas possivelmente um intermediador ele seja. Então Paulo está errado na análise de 1 Timóteo 2,5? Eu acredito que não. E aí eu não vou ser Caxias de falar que Paulo cometeu 100% de erros, porque ele precisa fisgar os israelitas para a teologia cristã dele, né? Agora, não é porque 1 Timóteo tem alguma razão de ter Yahushua HaMashiach como intermediador nosso e de Yahuwah e Yahvé, que toda a teologia paulina está convergente com Yahushua HaMashiach, porque se fosse assim, Yahushua HaMashiach anularia a própria teologia dele em detrimento à nova teologia dada somente a Paulo, para Paulo distribuir-se aos gentios e inclusive distribuir-se aos judeus, porque Paulo estava acusando Pedro, um judeu, de hipocrisia. Então nós temos Paulo como um homem que fala verdades entre mentiras. Eu comentei isso exatamente no último vídeo, sobre a análise de Atos 1:2. Então a natureza de Yeshua, de Yahushua HaMashiach, de Yahushua HaMashiach, de Jesus, para mim, ou Jefferson, eu acredito que seja um homem, né, revestido do Espírito Santo, por não ter pecado. Então muito obrigado pela oportunidade de falar isso, embora eu possa escrever muito mais, e eu certamente escreverei muito mais, porque nós vamos fazer um vídeo sobre isso aí. Lucas está vendo aqui ainda Atos de Paulo parte 2, a finalidade de Atos, e chegou na parte 3. Muito obrigado, Lucas, por seu gesto de ver vídeo passo a passo e entendendo o que está acontecendo ali, para poder tecer dentro do seu coração, dentro da sua mente, alguma verdade que seja diferente das verdades misturadas com mentira de Paulo. Isso aqui é uma verdade de Paulo. E mais uma coisa aqui que eu estou pensando, Jefferson, agora, né? Sobre ele ser o único mediador, esse seria Messites, que é de Messi, né, de estar entre. A questão aqui é que há também outros mensageiros, anjos, Melach, de Hur e Yavé, que também intercedem coisas na nossa vida. Agora, uma mediação, estar entre, eu acho que não sei se ele é o único, mas ele é o grande mediador, grandemente está entre nós. Então, irmão Lucas, eu vou deixar o meu like e o meu loved, o meu amei aqui para você. Inclusive, esse canal deveria ter 1 milhão de inscritos. Deveria ter pelo menos 1 bilhão de inscritos. Mas não é assim que é a vida. Muito obrigado pelo seu comentário, irmão. Muito obrigado mesmo. E aí você fez um comentário grande aqui sobre a parte 4 de 8 do Paulo Farisaísmo. Eu devo estar falando aqui sobre aquelas tabelas apontando as acusações de Yahushua HaMashiach perante os fariseus. E aí você colocou que está cada vez melhor, mais esclarecedor e que sabe que o estudo é bem mais avançado. O meu estudo não é exatamente bem avançado, porque isso está escrito já há 2000 anos. Mas nós temos que avançar no nosso estudo, fazendo uma leitura literal, aproveitando até o gancho do irmão Jefferson, da minha suposta hiperliteralidade. Eu aplico isso, mas eu não acho que meu estudo seja muito avançado. Eu acho que eu leio certinho a bagaça lá. E tá muito bom mesmo. Top, irmão. Muito obrigado mesmo pelo estímulo. Quando você comentou isso daqui, eu pensei nos filhos de Abraão. Eu preciso alcançar pelo menos 1 milhão de filhos de Abraão. Então isso me estimulou. Foi por isso que eu tô comentando isso. E ele comentou, mas tá muito bom mesmo, bicho. Eu gostaria que alguém fizesse alguns vídeos explicando a coisa mais simples. Não sei se é a coisa, mas se qual coisa é, ou então se fosse a coisa de modo mais simples, que até as mais simples estão gerando polêmica. Eu tento simplificar, mas nem sempre dá. Então eu estou tentando fazer parte disso, desse grupo de pessoas que está simplificando as coisas. Desculpa o português ruim. Não, seu português não foi ruim. Porque um português ruim seria uma forma com que eu não entendesse a sua mensagem, ô Lucas. Então seu português não está ruim. O que todo bom redator faz é revisar o que foi escrito. E aí eu até comentei que comentários de vídeo do YouTube não são boas ocasiões para fazer teologia. São acréscimos e um contraponto. Agora, fazer um contraponto dando um argumento teológico gigante, acho que você precisa, no mínimo, mostrar o seu rosto e a sua voz para demonstrar que está fazendo ministério. Não está escrito na Bíblia que para fazer ministério você tem que mostrar o rosto e mostrar a voz. Mas quando você fala, quando Yahushua falou, tanto no texto de Marcos, que a gente comentou na análise de Atos 1:2, quanto no texto de próprio Mateus de ir fazer discípulo, ele não disse o método. Então você pode fazer teologia pelo teclado e fazer teologia respondendo aos irmãos virtualmente, dando respostas virtuais. Mas existem meios mais justos de fazer comentários grandes. E esse Marcelos fez uma coisa referente a um recado de salvação. Como ele acredita que o livro, a Bíblia, é uma ótima leitura para falar nessas 3 situações aqui, que nós podemos ver essa situação aqui aplicada num mundo que não tem este livro aqui, essa situação aqui aplicada no mundo que não tem este livro aqui, e essa situação aqui aplicada no mundo que não tem este livro aqui, porque este livro aqui foi inspirado pelo criador disso tudo aqui, tá, o irmão Marcelos? Se você fizer uma ótima leitura deste livro, você vai entender os contextos disso daqui e disso daqui, tá?
isso foi uma ordem contra povos pagãos, que faziam isso com outros povos, tá? Povos imperialistas fizeram muito isso aqui também e eu não vi uma crítica sua. Sobre isso daqui, há pouquíssimos exemplos dessa prática aqui. E quando, por exemplo, o filho de Davi fez isso com uma meia-irmã dele, houve um problema muito sério na família de Davi. Então o Criador não escondeu isso daqui, tá? E sobre isso daqui, os próprios povos se... Me diz onde estão os Herodes hoje, me diz onde estão os Césares, me diz onde estão os descendentes dos persas e dos faraós do Egito. Eles se espalharam e isso sumiu. Então houve um próprio isso daqui da parte deles. E isso aqui tem sido aplicado a muitos impérios que tentam ser imperialistas fazendo esse tipo de coisa aqui, que a própria esquerda fez e fez isso aqui com muita gente, tá? Então eu não vi você criticando também a esquerda. E aí, se você fizer uma ótima leitura deste livro e contextualizar esses tópicos aqui, talvez você entenda o que significa isso daqui, ó, salvação. Tá? Por que eu não vou dar um dislike? Porque quando você faz esse tipo de comentário aqui, você me ajuda a entender qual é a dificuldade das pessoas. Tá? E eu não posso afastar você, eu preciso atrair você. Tá? Então, eu não vou fechar uma porta, tá, na sua vida, mas eu vou abrir uma porta na sua vida. Eu vou dar um gostei aqui e vou responder. Gostei do comentário apenas por entender quais são as dúvidas de quem ainda não leu com total contextualização e respeitosa atenção quanto ao teor do livro e quanto ao teor dos tópicos abordados. E está respondido. E agora vamos para os outros comentários também. Eu vou responder ao comentário agora do irmão Ivan Rodrigues, porque ele foi muito respeitoso, tá? E vamos lá então. Shalom, Rafael, toda shalom, irmão, toda inteireza, que é o significado da palavra shalom. Eu estou de forma shalom aqui com vocês, como Criador está shalom conosco, uma inteireza de atenção, uma inteireza de respeito, uma inteireza e completude sobre todos os assuntos que tangem as Escrituras Sagradas. E por isso, sim, paz. Então, shalom significa necessariamente paz, embora essa inteireza ela possa trazer a paz. Toda shalom minha para você, irmão, toda completude e inteireza minha para você na sua resposta que eu vou dar agora. Muito obrigado pelo seu comentário. E aí, sobre a conclusão, né? Eu concluí esse vídeo, se não me engano, com a frase referente ao apóstolo Paulo ainda ser um fariseu. E aí eu não sei sobre que parte do vídeo você está falando. Deixa eu ler direitinho agora. O nome desse personagem é Shaul, sim, um fariseu que tem uma teologia diferente da teologia de Yahushua HaMashiach, que fez um ministério diferente do Yahushua HaMashiach, não conforme Yahushua HaMashiach mandou, mas conforme uma suposta revelação feita por ele, e que Shaul deixou um irmão cego no Chipre, mas Yahushua HaMashiach teve piedade dele e tirou a cegueira dele. Shaul, um grande ofensor, herege, aos próprios discípulos dele, aos Gálatas, e outros comentários mais duros também, quanto Yahushua HaMashiach era um homem de shalom, de inteireza, porque ele estava atento ali com os fariseus, que é o tema desse vídeo aqui, aos que os fariseus estavam falando, e a partir disso ele deu respostas concretas, duras a pessoas que são hereges e que ainda assim são filhos de Abraão. Então não é porque são filhos de Abraão que eles são melhores ou piores, porque eu também sou filho de Abraão. Então os judeus, eles estão, especialmente Paulo, na seita zelote farisaica, que ele mesmo chama de seita, da religião deles, da nossa religião farisaísmo, palavras de Paulo, inclusive, não são palavras minhas, tá? Nesse vídeo aqui, assistam por favor, Paulo se coloca como um deles, como também filho de Abraão, e coloca Abraão como o pai da fé, e ele teve tanta fé que fez a circuncisão, senão não teria aliança. Então Abraão teve fé e seguiu a lei que Hur mandou, que era fazer a circuncisão. Então é os dois, é fé e lei. Que Shaul significa desejado. E do nome dele, que seria um particípio do verbo sha'al, que seria perguntar ou pedir, e sendo um particípio, seria perguntado, pedido, mas como é passivo, né, com ser perguntado ou ser pedido, muita gente traduz ele como desejado, porque pedir, né? Isso foi pedido, então isso foi desejado. Eu sou mais literal do que isso, eu não colocaria desejado, eu falei ser pedido. Isso me foi pedido ontem, porquanto hoje fiz o que foi pedido, que foi desejado. Então, na verdade, Shaul foi um rei pedido por Israel, mas não foi necessariamente um rei desejado. Mesmo que possa ser interpretado como isso, mas literalmente significa ser pedido, porque Shaul foi um rei pedido por Israel. E espero que estejamos falando na mesma linguagem. Sim, eu também espero que estejamos falando na mesma linguagem, porque eu estou falando aqui hebraico. Shaul revelou o que ouviu de Yeshua, e é em hebraico, e também
em seu discurso ele falou em hebraico, Atos 21:40. Embora eu já tenha comentado que ele saiba hebraico e por isso ele tenha traduzido no Mateus original. E Paulo disse que era fariseu, filho de fariseu, no tocante sobre a ressurreição dos mortos, e por esse motivo está sendo julgado. Concordo. Ele troca as acusações feitas em Atos 21 para outro motivo de julgamento. E ele acredita que Paulo sofreu uma perseguição dos saduceus. Óbvio que ele sofreu uma perseguição dos saduceus, porque ele estava crendo na ressurreição dos mortos, que eu também acredito. E nem por isso eu sou paulino, mas os saduceus não acreditam nisso. E isso porque os fariseus eram o único partido religioso que ensinava aos discípulos. Eles chamam de alunos aqui. Pois os saduceus não tinham discípulos e nem mesmo os essênios, pois eles viviam em suas colônias praticando rituais. Eu concordo que os essênios viviam praticando rituais ali particulares deles. E cabe também uma leitura de que rituais eram esses. Eu não sei exatamente quais rituais eles praticavam, mas eu sei que eles tinham regras particulares nas sociedades deles que estavam além da Torá. Isso quem faz são os judeus e são árabes também, conforme os monoteístas confirmam. Em relação aos zelotes, eles eram revoltosos que viviam combatendo os romanos em suas emboscadas. Os zelotes eram, vou falar agora a palavra aqui bem grossa, eles eram burros, porque contra o império pouca coisa podia ser feita e acabou que o templo foi destruído. Já estava profetizado a destruição do templo, então eles não lendo a Bíblia direito, criando coisas helênicas na cabeça dele e bem revoltadinhos contra o império, acabaram cavando sua própria cova. E portanto qualquer pessoa que ensinava ou que tinha um discípulo no primeiro século era considerado um fariseu, que era separado, né? Então ele tinha um discípulo e era considerado um fariseu. E ele me pergunta, você concorda que somente os fariseus viviam entre as pessoas ricas e pobres e ensinava? Sim, eu concordo com isso. Bom comentário seu, irmão Ivan. Entretanto, o que eles ensinavam estava contra o que o servo do Senhor, o servo de Yahvé, ensinava. E a Bíblia fala de bons fariseus e basta nós prestarmos atenção nos textos. Assim como existem péssimos israelitas, irmão Ivan. Então eu concordo com isso. Então joinha, joinha. A sua visão está muito boa, meu irmão. E uma sugestão é refiná-la, porque você está no caminho extremamente correto aqui quanto às pesquisas do nome Shaul. Você está indo para o caminho do hebraico. Eu acredito que seja um bom caminho, sim, mas nós precisamos ler o texto grego também. Faltou refinar aqui a mudança da acusação de Paulo, que é isso que o vídeo fez. E isso aqui que você acredita sobre a perseguição de Paulo não é uma crença, você está certo. Ele sofreu perseguição dos saduceus e ele estava sendo ameaçado por outros judeus que a gente não sabe qual era a seita. Os fariseus eram o único partido religioso que ensinava a alunos. Eu acho que tinham judeus, outros judeus também, que tinham filhos que também ensinavam a eles, né? E os fariseus eram prosélitos, né? Eles estavam entre as pessoas ricas e entre as pessoas pobres, né? Eu concordo com isso também. E eles faziam prosélito, percorriam o mundo para alcançar um prosélito, mas faziam eles 2 vezes mais filhos do inferno. Palavras de Yahushua HaMashiach.